boa noite. Nesta Sexta-feira Santa, o Globo Repórter embarca num dos caminhos mais antigos do mundo, a Estrada do Rei. Vamos atravessar a Jordânia, refazer a rota do profeta Moisés e do povo hebreu na busca pela Terra Prometida. História e fé se misturam no tesouro escondido por 12 séculos, no milagre das águas e no enigma dos mosaicos de Madaba. Nas areias, animais fabulosos resistem ao calor escaldante. Você vai se surpreender com as paisagens, os aromas e os sabores desse país. Nossa viagem começa na escuridão, sob a proteção das estrelas, no imenso deserto. No véu da noite, um caminho de luz. Para onde vamos? 1.500 velas reacendendo o passado. Os beduínos contam sua história. Imaginem como costumava ser muitos séculos atrás. Vamos voltar bem mais no tempo. Era uma vez num reino distante. Uma tenda beduína onde o vento sopra. Muito melhor do que um palácio luxuoso. Afinal, que lugar é esse? A gente traz você até Petra, a cidade perdida. 12 séculos na poeira. Um segredo guardado pelos beduínos, os povos do deserto, até que em 1812 um explorador suíço redescobriu o destino e revelou a joia. Mas você certamente conhece do cinema. Indiana Jones se aventurou em Alcazar, o grande tesouro, um templo de quase 40 metros esculpido na rocha. Lá dentro, na ficção, o arqueólogo encara muitos desafios em busca do Santo Graal, o cálice que Jesus teria usado na última ceia. Mas na vida real, qual o enigma desse lugar? Esse aqui é o meu limite. Há mais ou menos 10 anos, ninguém pode entrar no monumento, uma forma de preservá-lo. Lá dentro tudo é muito simples. São 3 salas e numa delas há uma tumba cheia de mistérios. Era a tumba de um rei ou guardava um tesouro? A teoria mais nova dos arqueólogos diz que estamos diante de um calendário. 12 pontas na coroa, uma para cada mês do ano. 31 flores representam os dias do mês. E os 7 vasos são os dias da semana. Alcazar representa a vida. E que vida na capital do Império Nabateu. Povo nômade que enriqueceu na Península Arábica conduzindo caravanas. Olha, o dia começa bem frio aqui, mas depois vai esquentando e a gente decidiu conhecer Petra de uma maneira bem tradicional, hein? Consegui. Just relax, I will stand up. Ele está dizendo para eu relaxar que o bicho vai levantar. Senhor! Mas não dá medo não, a gente vai sacolejando um pouquinho. Ninguém sabe exatamente quando Petra surgiu, mas foi no século I a.C. que o Império Nabateu ganhou poder. De um lado, palacetes e tumbas suntuosas. Do outro, as modestas cavernas dos mais pobres. E acredite, ainda tem gente vivendo nelas. A gente está passando agora pelo anfiteatro e era uma das maiores construções aqui.
Capacidade para 4.000 pessoas. Fico imaginando tudo isso antigamente. Enquanto me acostumo com a Daisy. O que é estranho é a altura, viu? O Abdullah estava me dizendo que isso aqui tem mais ou menos, que eu estou a mais ou menos uns 3 metros. Alto, né? Os nabateus eram muito bons engenheiros, mestres na arte de levar água até o deserto. Fabulosos arquitetos. Ergueram aqui um reino onde os nobres do império circulavam. Mas de onde veio tanta riqueza? Do aroma milenar dos incensos. Isto que vem do Yaman, de Sud-Arábia, da Índia, isto que vem do Paquistão. Os nabateus criaram a rota dos incensos. Caravanas atravessavam a Arábia levando as especiarias para o antigo mundo. Egito, Roma, Babilônia. Eles cobravam impostos de quem cruzasse as rotas. Incensos ainda podem valer uma fortuna. Gramo de incenso que vale 2 gramos de ouro. É um incenso comestível. Vai matar toda a bactéria que está na boca. Quando Jesus nasceu, os 3 reis magos levaram esse tipo de incenso, ouro e a mirra. Quer ver na mirra? Claro. Obrigado. Está num baú, como um tesouro, um presente. Isso que é a mirra. Significa amargo. O gosto é amargo, já o aroma bem doce e traz boas energias. Para proteger a casa de mau espírito e de todo, 1 gramo de mirra que vale 12 gramas de ouro. Petra foi anexada ao Império Romano e se manteve rica, mas sucumbiu a um terremoto no século VI. Hoje é o maior cartão postal da Jordânia. Orgulho do país. E dos beduínos, que nos recebem tímidos. Mas logo abrem o coração. Olha como esse lugar é bonito, né? Eu achei fantástico. Eles têm uma espécie de uma poltrona aqui, com os tapetes nas paredes, tapete no chão também. E aqui eles fizeram um fogo, tá bem quentinho, porque lá fora tá frio, né? Very good. Essa aqui é a Rudar, ela é uma beduína. Rudar quer dizer rosa. A amiga se chama Ana. Eu vou logo perguntando sobre a vida. Eu trabalho, não tenho marido. Tenho só minha mãe, de 85 anos. Trabalho para mim e para ela. Aprendi inglês com os turistas. Nós somos mulheres fortes, fazemos tudo na fogueira. Antes, os beduínos viviam em cavernas. Eu nasci numa caverna. Faz 15 anos que eu mudei para uma vila beduína. Antes a gente não tinha hospital, escola. Agora tudo é melhor. O nome beduíno vem das palavras árabes al-bedu, habitantes das terras abertas, ou al-beit, povo das tendas. Ela me deu um pedaço de frango que está sendo grelhado agora e um pãozinho com uma pasta. Pergunto para Ana qual o maior desejo dela. Meu sonho é ver o mar e tudo verde que está em volta. No meio da praia. Digo que ela precisa conhecer o Brasil. Sei disso. Shukran. Ganhou um presente. Bye bye everybody together. Povos do deserto. Fortes como as montanhas. Aliás, Petra quer dizer pedra. E quantas surpresas elas guardam. Se Al-Kasna simboliza a vida, o monastério representa o fim da jornada na Terra. É uma espécie de portal místico erguido no alto das montanhas. Os nabateus acreditavam na vida após a morte.
Nas alturas, cabras eram sacrificadas aos deuses. Eu estou impressionada como esses bichos são dóceis, olha só. Muito legal isso. E o que é impressionante aqui também é a vista que a gente tem. Oi, tô ganhando um beijo. Desse vale aqui. Wadi Faraza, um vale que deixa a gente de boca aberta. Daqui avistamos a montanha de Hor e a tumba de Arão. O primeiro líder dos sacerdotes hebreus morreu aos 123 anos, numa jornada bíblica ao lado do irmão Moisés. Um dos profetas mais importantes para cristãos, judeus e muçulmanos passou por essas terras áridas. Deus deu a Moisés uma missão especial: libertar o povo hebreu da escravidão no Antigo Egito. A peregrinação, a travessia pelo deserto, durou 40 anos. E desafios não faltaram nessas andanças. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. Alimentados pelo maná, pequenos flocos caídos do céu. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Das areias do profeta surgiram cidades. O Wadi Musa significa Vale de Moisés. Aqui teria acontecido um milagre. 3.000 anos atrás, para matar a sede dos hebreus no deserto, Deus mandou Moisés conversar com essa pedra. Pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade e fale àquela rocha, e ela verterá água. Em vez de falar, Moisés bateu na pedra 2 vezes com a vara. A água jorrou, mas o profeta foi castigado, impedido de entrar na terra prometida. A fonte e a busca por essa água atravessaram os séculos. É uma água santificada, bastante fresca. E muita gente da região vem buscar essa água para beber, além dos turistas que vêm só para conhecer a fonte de água santa. Milagres, fé e história. Rasgando o deserto na linha do tempo. Não se engane com asfalto. Este é um dos caminhos mais antigos do mundo, a Estrada do Rei. São 335 quilômetros ao longo da atual Jordânia. A rota da seda e dos incensos, as mais ricas do mundo antigo, se cruzavam aqui. A Estrada do Rei foi aberta há mais de 3.500 anos e atravessava 3 reinos bíblicos. Em busca da Terra Prometida, Moisés e os hebreus pediram passagem aos reis. Passaremos pela Estrada do Rei e não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda, até que tenhamos atravessado o teu território. Mas o pedido foi negado. O que vemos lá fora é o passado. As ruínas de Shobak, um castelo da época das Cruzadas, entre os séculos 11 e 13. Assim como a fortaleza de Karak. Memórias da Guerra Santa entre cristãos e muçulmanos. Mas há milênios, a batalha da vida nessas areias foi vencida por eles. Dromedários, os chamados camelos árabes. É a primeira vez que uso o coletivo de camelos. A cáfila segue bem devagar. Eles conseguem beber quase 60 litros d'água de uma só vez e vagam até 16 horas sem parar. 140 quilômetros por dia, debaixo do sol escaldante, com direito a banho de areia e disputa pelas fêmeas. São 13 milhões ao redor do planeta, quase todos domesticados. A exceção é um pequeno grupo no deserto da Austrália, camelos árabes selvagens
não existem mais. O deserto é a casa de fabulosos animais. E a reserva de Chalmari é o melhor lugar para conhecê-los. Ela foi criada em 1975 como centro de reprodução de animais ameaçados. As roubaras foram tão caçadas que a população reduziu, tanto no norte da África quanto aqui. Já o falcão peregrino foi resgatado. Para chegar bem perto desse falcão, a gente não pode fazer movimentos bruscos com as mãos. Ele, na verdade, é uma menina, uma fêmea que tem mais ou menos 2 anos e meio de idade. Esses bichos, eles ficam aqui na reserva por apenas 1 mês. Aqui, eles reaprendem a viver livres na natureza. Até a alimentação é à distância, bem longe dos humanos. Agora a gente vai fazer um safari pelo deserto, conhecer a vida selvagem da Jordânia. De repente passa uma gazela do deserto. Ela vive em bandos por aqui. Os onagros também. São burros domesticados de volta à vida selvagem. A reserva tem 22 quilômetros quadrados. É um deserto negro, formado por rochas vulcânicas dos vizinhos Síria e Iraque, erupções de milhares de anos atrás. Can you smell it? Tem cheiro de queimado mesmo, de coisa queimada. O povo local costumava usar essas pedras para fazer as fogueiras. Mas ainda falta o maior tesouro da reserva, o óryx da Arábia. A gente tem que falar baixinho para não espantar os animais, mas parece que eles não gostaram muito da nossa presença aqui não, sabe? Por causa da caça, os belos antílopes brancos foram extintos na Jordânia. A reserva de Chalmari trouxe os animais de volta. A reprodução aqui foi um sucesso. Nós temos mais de 200 óryxes. E agora estamos começando a transferir alguns para outras reservas na Jordânia. Vocês levam os óryx para muitos países? Sim, para os países do sul da Arábia, como a Arábia Saudita e os Emirados. Esse arbusto aqui parece bem seco, mas é isso aqui que os óryx comem. Quando a gente pega a plantinha e amassa ela, a gente vê que ela tem bastante água. Os viajantes do deserto dizem que o óryx prevê a direção das chuvas. Os chifres de até 90 centímetros inspiraram uma lenda. Seria o animal mais próximo do mitológico unicórnio, com poderes mágicos. Eles são animais incríveis. Você se sente como um super-homem? Me sinto bem mais do que isso. Oh, yeah! É uma grande, enorme experiência. Experiências. Um reencontro com as raízes dessa terra. Kusai prepara um chá beduíno com ervas do deserto, enquanto descobrimos afinidades. Gente, açúcar vem da árabe. É al-sukar. Al-sukar? Al-sukar. Ah, é? Uau! A força da vida no deserto é uma lição. Aqui estamos, numa tenda beduína, onde o vento sopra na imensidão das areias. Não foi assim que aquele beduíno definiu na Noite das Velas? Ele estava certo. Tudo isso é bem melhor, é muito maior do que um castelo luxuoso. O mundo das águas num dos países mais secos do planeta, a caverna de Ló, a fortaleza de Herodes e a descoberta de Sodoma. Os historiadores encontraram a cidade do pecado? Você vai saber já já.
A Jordânia está entre os 10 países mais secos do mundo. Na aridez do deserto, água é ouro. O Mohamed, ele tem 24 anos e todos os dias ele vem aqui, olha, pegar água para beber. Ele enche esses galões e leva para a tenda dele. Ele cria ovelhas bem perto daqui. A misteriosa pedra em equilíbrio nas alturas forma um portal. Entramos em Wadi Numera. Wadi significa vale. Serão mais de 2 quilômetros seguindo as águas. O caminho entre grandes paredões é chamado de Sik. A gente realmente fica pequena em meio a esses paredões. Eles são tão altos, mas tão altos, que nos protegem do sol durante quase toda a caminhada. Uma hora de travessia. E só vimos um gato na solidão dos penhascos. São tantas pedras pelo caminho, algumas bem bonitas, viu? Olha a variação de cores dessa daqui. Que os beduínos costumam chamar isso aqui de água de pedra. As rochas vão formando obstáculos, o caminho vai ficando mais estreito. Parece, olha, que os paredões vão se unindo. Piero, olha só que lindo, Piero. Você tá gravando? Olha. Olha que lindo. Esse lugar aqui é arrepiante mesmo. A luz do sol vai entrando, vai batendo nas pedras. É uma imagem linda. É um lugar para quem acredita na energia da terra. O caminho das águas é uma jornada de fé. Onde o bem mais precioso serpenteia pelo Vale de Mugibe. Na Jordânia de clima implacável, oásis surgem nas gargantas de Wadi Ridam. O paraíso dos aventureiros. Seguimos viagem até o ponto mais fundo do planeta. Mais de 400 metros abaixo do nível do mar. Na companhia de um azul turquesa que não combina com o nome. Mar Morto. A ciência dirá que ele está entre os lagos mais salgados. Nele, ninguém afunda. Mas e a crença? Quantos momentos bíblicos ao redor desse gigante? Buscamos respostas mais perto do céu. Olha lá embaixo, seria um milagre? As águas irrigam o deserto, que muda de cor. Mas e a montanha? Quem subiu? Aconteceu durante a destruição das cidades do pecado. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Os anjos salvaram Ló e sua família. Disseram para fugir e só olhar adiante. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. A Bíblia diz que Ló e as 2 filhas andaram muito e só pararam numa caverna onde encontraram abrigo. A caverna seria essa daqui, hoje transformada num lugar sagrado.
acreditavam serem os únicos sobreviventes no mundo. As filhas embebedaram o pai e cometeram um incesto. Ficaram grávidas de Ló. Nasceram Moabe e Ben-Ami, patriarcas dos povos moabitas e amonitas. Os amonitas fundaram Amon, hoje Amã, capital da Jordânia. Arqueólogos americanos e jordanianos acreditam ter achado a cidade de Sodoma. As escavações ficam a poucos quilômetros da caverna, mas ainda vai demorar para confirmar a descoberta. O tempo. Na Jordânia, ele avança em curvas, como a Estrada do Rei. Entre o presente e algum lugar nos livros sagrados. Esse caminho nos leva a Maqueronte, uma das fortalezas do rei Herodes. Lá em cima, aconteceu uma importante passagem bíblica. Encarar essa subida vale a pena, viu? Olha só a vista que a gente tem do Mar Morto. Maqueronte foi uma das fortificações mais importantes da Judéia. A fumaça dos sacrifícios feitos aqui era vista em Jerusalém, do outro lado do Mar Morto. Faltava pouco para a Páscoa no ano de 32 depois de Cristo. É como se o passado fosse o presente outra vez. Imagine uma festa num salão com muitos convidados. Diante do rei Herodes, uma jovem começa a dançar. É Salomé. Fascinado por Salomé, o rei concede a ela o desejo que quiser. Na verdade, a dança é uma trama, planejada pela mãe dela. Para viver com Herodíade, sua cunhada, o rei Herodes cometeu adultério. O profeta João Batista, que batizou Jesus Cristo, denunciou o pecado. E Herodes mandou prendê-lo em Maqueronte. No subsolo do palácio fica a prisão onde está João Batista. Encantado com a dança de Salomé, o rei aceita o pedido fatal, a cabeça de João Batista. Herodíade convenceu a filha e o profeta foi decapitado nesta fortaleza. A energia desse lugar é algo difícil de explicar. Seriam as águas, o Mar Morto. Jesus Cristo foi batizado aqui no Rio Jordão. 4 papas também vieram em busca de respostas. Diante das memórias sagradas, nossa equipe fechou os olhos e agradeceu. Tantas perguntas, mas a certeza é o sol. Hoje, ele sai de cena nas montanhas de Israel, mas voltará amanhã. Madaba, um quebra-cabeças milenar. O sagrado Monte Nebo, um curioso restaurante numa caverna pré-histórica. E no fim da estrada, Amã, capital da Jordânia. É daqui a pouco. Depois de alguns dias na Estrada do Rei entre vilarejos e ruínas, chegamos a Madaba, com cerca de 90 mil habitantes, 4.500 anos de história. O cristianismo chegou no século IV e até hoje é a cidade da Jordânia com mais cristãos e igrejas, em harmonia com as mesquitas do Islã. Madaba é colorida. Parece que tudo nessas lojas foi feito à mão.
Caminhando aqui pelas ruas de Madaba, a gente encontra artesãos como o seu Wadi, que aprendeu com o pai a arte de fazer tapetes. Ele chega a levar 10 dias para fazer um tapete pequeno como esse daqui. Mas as peças de artesanato mais badaladas por aqui são os mosaicos. Não é à toa que Madaba é conhecida como a cidade dos mosaicos. Essa é uma das expressões artísticas mais antigas do mundo. Igreja Greco-Ortodoxa de São Jorge, construída em 1884. Aqui os impressionantes mosaicos viraram obras sacras. Foram doados pelas famílias artesãs de Madaba. São passagens bíblicas, como o batismo e a paixão de Cristo. Um detalhe ortodoxo: o sinal da cruz é feito da direita para a esquerda. Essa igreja guarda uma das maiores relíquias do Oriente Médio. E foi analisando as peças desse tesouro que historiadores conseguiram desvendar detalhes da Terra Santa. 2 milhões de pedacinhos. Um quebra-cabeças montado no século VI, revelando o mais completo mapa da Terra Santa. O Mar Morto, Belém, as muralhas de Jericó e, no centro de tudo, Jerusalém. O mapa foi descoberto durante as escavações em 1884. Com a ajuda dele, historiadores decifraram enigmas: a caverna de Ló e o local exato do batismo de Cristo no Rio Jordão. Mas e esse delicado encaixe? Olha como corta a pedra, por favor. Nossa, mas ele é muito rápido, né? Não tá fácil. Não é fácil. Imagine que é uma receita: cola simples e pedras de arenito ou calcário cortadas em mini cubos. Ah, gostei. Pode trabalhar aqui. Vou trabalhar, então. Me arranja um emprego? É muito difícil. Aqui é o único lugar no mundo onde a gente faz essa técnica de mosaico, mas não existe fora daqui. Esse leva 2 meses para ficar pronto. Os menores, cerca de 20 dias. E esse é árvore de vida. Madaba significa em árabe água e fruta. Romã, folha de oliva e uvas. Aqui é um lugar para ajudar a gente, para aprender como faz mosaico, também para trabalhar. Por que você fala português, Máximo? Gostou português? Gostou do Brasil. Eu fico 3 meses lá no Brasil. Em 3 meses você aprendeu a falar português? Eu o mais inteligente da família. Na loja da oficina, que surpresa! Aqui em Madaba, as pessoas dizem que esse é o menor mosaico do mundo. É uma joia, um pingente para ser colocado no cordão. E para ver a riqueza dos detalhes, é preciso usar uma lupa, viu? No fim dessa estrada, as peças se encaixam numa jornada bíblica. Estamos subindo o sagrado Monte Nebo. Daqui do alto, Moisés avistou a Terra Prometida. Terras hoje escondidas pelo nevoeiro. Em dias claros, a gente consegue ver daqui Jerusalém, o Vale do Rio Jordão e as ruínas de Jericó, a cidade mais antiga do mundo. O profeta guiou os hebreus, mas não entrou com eles na Terra Prometida. Segundo a Bíblia, Moisés morreu no Monte Nebo aos 120 anos. Seu corpo nunca foi encontrado. Um memorial a Moisés foi construído sobre uma igreja do século IV, com mosaicos de mais de 1.500 anos. O professor Franco Schiorilli comandou os trabalhos de restauração. Quando coloco a mão numa obra assim, sinto vibrações.
Em 2012, encontramos uma tumba construída pelos franciscanos em memória ao profeta. As coisas que você sente diante dos lugares por onde passou Moisés fazem você ficar arrepiado. Monte Nebo é um dos lugares mais espirituais que existem na Terra. A cruz de bronze e a serpente de Moisés lembram a travessia bem árdua. Os hebreus reclamaram: por que sair do Egito para morrer no deserto? Deus puniu os descrentes, enviando serpentes. O profeta intercedeu. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a na ponta de uma haste. Quem for picado e olhar para ela, viverá. É uma mensagem bíblica. Através da paixão de Cristo, ganhamos a salvação. A Jordânia nos surpreende até debaixo da terra. Tá impressionado? Eu também, viu? Essa caverna é pré-histórica, tem cerca de 65 milhões de anos. E há pouco tempo foi transformada num restaurante. Coisa de um cientista que quer espalhar conhecimento. No teto, marcas de fogo. 25 mil anos antes de Cristo, os homens descobriram fogo e vieram para a caverna. Queriam se aquecer. O que significa essa caverna para você? É parte de mim, minha alma. A ideia era criar um museu sobre o povo jordaniano, um jeito de explicar o passado dessa antiga civilização. Enigmas do tempo. O mundo antigo revelado num quebra-cabeças. O que temos aqui na frente? E a gente aqui numa caverna ancestral, tentando encaixar, entender tudo isso. Quem consegue decifrar a Jordânia? Uma semana percorrendo a Estrada do Rei e quantas mais? Uma jornada que faz bem não só para os olhos, que desperta interesses e nos faz entender ainda mais sobre a importância da palavra diversidade. De repente, nas alturas, uma pausa. Ficamos encantados com as ovelhas. Pastores tocam o rebanho. O profeta Moisés também foi um deles. A Bíblia define o profeta como o mais humilde de todos os homens que havia sobre a face da terra. Nas frias altitudes, o lenço beduíno ajuda a aquecer. Sam, nosso guia, me ensina. Ficou bonito? Descemos as montanhas e lá estão elas. O dono desses bichos não tem sítio, não tem fazenda, cria os animais na beira da estrada. Por isso, talvez eles sejam tão dóceis. É o Sami quem cuida delas. Um jovem pastor, 21 anos. Desde criança ele faz isso. Atravessamos o vale Abu Salit, já bem perto de Amman, capital da Jordânia. Reparamos as tradicionais oliveiras nas encostas. O trânsito, coisa rara até aqui, deixa claro. Chegamos na grande metrópole desse país. Amman tem 5 milhões de habitantes. Um território com 8 mil anos de história e influências de muitas civilizações. Quem percorre essas estradas chega ao fim transformado. Da cidade perdida de Petra até a capital, quanto aprendizado. Mas queremos mais. Era uma vez em Amman. Mas essa é uma outra história que a gente ainda vai te contar. E você fica agora com o Jornal da Globo. Bom fim de semana e até a próxima sexta. Amanhã, as notícias do fim de semana, agenda cultural e reportagens especiais. Bom dia, sábado, às 8 da manhã, na RPC.